Olá, eu sou Andréa Vermon e quero que você preste muita atenção, porque o que vou lhe contar hoje pode transformar para sempre a forma como você entende os homens e, principalmente, como você entende o seu próprio poder como mulher. Talvez você pense agora que para atrair a atenção de alguém precisa se esforçar demais, que precisa estar disponível o tempo todo, ou que o amor consiste em correr atrás, implorar ou aceitar menos do que você merece. Mas deixe-me dizer algo bem claro: essa é a maior mentira que nos contaram. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. O que vamos descobrir hoje não tem nada a ver com manipulação barata ou joguinhos adolescentes que só geram ansiedade e exaustão. Vamos falar sobre como o cérebro de um homem realmente funciona e como você pode usar esse conhecimento para se relacionar com os outros com segurança, maturidade e plenitude emocional. Não se trata de se vestir bem, fingir ou seguir regras absurdas. Trata-se de entender os mecanismos internos que guiam o desejo e a atração e aprender a se posicionar corretamente como uma mulher que não corre atrás, mas escolhe. Durante anos, trabalhando com milhares de casais e estudando o cérebro humano, observei padrões se repetirem inúmeras vezes e descobri algo fascinante. Os homens são neurologicamente programados para buscar aquilo que percebem como valioso, mas não facilmente disponível. Seu instinto primordial não é acionado pelo que é fácil ou concedido sem esforço, mas sim pelo que desperta neles a necessidade de conquistar. Não é um capricho cultural, é pura biologia, é evolução, é dopamina. E a boa notícia é que você pode aprender a usar essa programação a seu favor de forma consciente e elegante, sem perder sua essência. Quero que você imagine o que aconteceria se, em vez de desperdiçar sua energia implorando por atenção, você aprendesse a despertar nele um interesse genuíno, profundo e constante. Se você conseguisse ativar os circuitos neurais que o fazem acordar pensando em você, checar o celular esperando por uma mensagem sua e sentir que cada passo para conquistá-la é uma vitória que o eleva. Isso é possível, e não porque eu digo, mas porque é comprovado pela neurociência e porque eu vi isso na vida real dos meus pacientes. E aqui está a parte mais importante. No final deste vídeo, vou revelar a técnica mais poderosa para ativar o instinto de conquista masculino. É uma técnica tão eficaz que alguns homens que a experimentaram me confessaram que parecia injusto o quão bem ela funcionava. Não é injusto. Trata-se simplesmente de entender como a mente humana funciona e usá-la a seu favor, partindo de um lugar de autenticidade, não de medo. Então, continue comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente sua vida amorosa e sua maneira de ser no mundo. Não é teoria vazia, é um convite para você se lembrar do seu poder, parar de correr atrás do que não te valoriza e se tornar aquela mulher magnética, serena e forte que nenhum homem consegue esquecer. Quero deixar algo bem claro desde o início. O que você vai ouvir hoje não é manipulação. Não se trata de dificultar as coisas por capricho ou de jogar joguinhos psicológicos com ninguém. Não se trata de esconder quem você é ou se disfarçar de algo que não é. O que vamos trabalhar aqui é o respeito próprio e a psicologia real. Trata-se de entender como a mente masculina funciona para que você possa aprender a se relacionar a partir de uma posição de poder, não de necessidade. Por muito tempo, fomos levadas a acreditar que, para manter um homem interessado, tínhamos que nos doar completamente. Estar disponível o tempo todo, doar nossa energia sem limites, como se o nosso valor dependesse do que oferecemos e não de quem somos. E muitas mulheres, principalmente depois dos 40, internalizaram essa ideia tóxica. Se eu não me esforçar mais do que as mulheres mais jovens, eles vão me deixar para trás.
Que absurdo. A realidade é exatamente o oposto. Uma mulher madura que conhece as regras do jogo tem vantagens infinitas sobre uma jovem inexperiente. E sabe por quê? Porque o cérebro masculino não funciona da maneira que nos fizeram acreditar. Os homens não são programados apenas para buscar juventude ou beleza superficial. Eles são programados para buscar o que desperta neles um desafio, emoção, mistério, admiração. E nesse campo, uma mulher com experiência, inteligência emocional e a serenidade que vem de ter vivido joga com uma vantagem que nenhuma jovem consegue igualar. Imagine só. Uma jovem pode acidentalmente ativar o instinto de conquista sem nem perceber o que está fazendo. Pode parecer intrigante simplesmente por ser nova, por despertar curiosidade, por não parecer totalmente acessível. Mas uma mulher madura pode fazer isso de forma consciente, estratégica, intencional e elegante. E é aí que reside o verdadeiro poder. Porque, meu amor, o cérebro masculino é feito para a caça. Durante milhares de anos, os homens que souberam lutar, perseguir e conquistar foram os que sobreviveram e se reproduziram. Essa marca está gravada em seu DNA neurológico. Quando você ativa essa programação corretamente, eles não conseguem evitar responder. Não é mágica, não é manipulação, é biologia. O problema é que a maioria das mulheres maduras comete o mesmo erro. Tornam-se muito disponíveis, previsíveis, fáceis demais. E quando você faz isso, sem perceber, a chama se apaga. O instinto de caça masculino precisa de um mínimo de desafio, conquista e mistério para se acender. Se tudo lhes é entregue de bandeja, o cérebro interpreta como algo de pouco valor, traduzindo em segundos. Se eu conseguir sem esforço, provavelmente não vale a pena. Mas quando algo exige um mínimo de esforço, quando precisa ser conquistado, quando há um desafio, esse mesmo cérebro se ilumina como uma árvore de Natal. A dopamina é ativada, os circuitos de recompensa disparam e eles literalmente se tornam viciados nessa sensação de te conquistar. E aqui está a parte bonita. Com sua sabedoria e maturidade, você pode criar essa dinâmica de forma consciente, autêntica e ética, sem perder sua paz interior. É por isso que quero que você se lembre disso. Você não precisa competir com ninguém, você não precisa se rebaixar para ser notada. Você tem dentro de si um arsenal de experiência, inteligência e magnetismo que, quando bem utilizados, fazem de você uma mulher inesquecível. Deixe-me lhe dizer algo que talvez ninguém tenha lhe dito com tanta clareza. Na mente de um homem existe um abismo entre uma mulher que se torna um aperitivo e uma que se torna o prato principal. E isso não tem nada a ver com sua aparência física, sua idade ou competir com outras mulheres. Tem a ver com a forma como você administra seu valor e sua disponibilidade. Quando você se entrega completamente de imediato, quando cancela seus planos por ele, quando responde a todas as mensagens em segundos, quando está sempre disponível e acessível, sem nem perceber, você se encaixa na categoria de aperitivo, algo para ser apreciado rapidamente, que tem um gosto bom no momento, mas não deixa uma impressão duradoura. O aperitivo é consumido, esquecido, substituído por outra coisa. É fugaz, leve, dispensável. Mas quando você sabe administrar sua presença, quando entende o poder da sua energia e escolhe a quem, como e quando dedicá-la, você se torna o prato principal. E aqui está a diferença. O prato principal é antecipado, saboreado, apreciado, lembrado. Não é algo a ser encarado levianamente, porque o cérebro o associa a valor, a esforço, a conquista. A psicologia é muito simples. Valorizamos mais o que é difícil de obter. Pense nisso. Se você compra algo muito caro ou que exigiu muito esforço para ser conquistado, você cuida melhor, valoriza mais, desfruta mais. Se você o obtém sem esforço, perde o interesse rapidamente. Bem, o cérebro masculino funciona da mesma forma nos relacionamentos. O que vem sem desafio perde o brilho.
O que exige certo esforço se torna um tesouro. E não confunda isso com se fazer de difícil sem propósito. Não é frieza, não é indiferença forçada, é uma estratégia emocional consciente. É ter sua própria vida, seus próprios projetos, seus próprios amigos, suas próprias paixões e não abrir mão deles por medo de perdê-lo. É demonstrar interesse sem abandonar seu próprio centro. Em outras palavras, com sua atitude você diz: gosto de você, gosto da sua companhia, mas minha vida é muito maior do que este relacionamento. Se você quer um lugar aqui, precisa conquistá-lo. Quando você age assim, ele percebe sem que você precise dizer uma palavra. E nesse momento, seu instinto de conquista se acende. Sua dopamina dispara. Ele sente que há algo em você que ele não consegue deixar escapar. Algo insubstituível. Ele fica obcecado em conquistar esse espaço na sua vida porque, no fundo, sua mente ancestral entende que o que é valioso exige conquista. É por isso que quero que você sempre se lembre disso. Cada vez que você se entrega completamente sem reservas, você se torna um aperitivo. Cada vez que você escolhe se controlar conscientemente, você se torna o prato principal. E os homens sabem perfeitamente a diferença, mesmo que nunca consigam explicá-la em palavras. Eles sentem isso, eles vivenciam isso, eles respondem com seu comportamento. Agora quero aprofundar um pouco mais no que chamo de 3 leis neurológicas que regem a atração masculina. Elas não são modismos passageiros, nem truques inventados em livros baratos de autoajuda. São princípios universais escritos na biologia, na química cerebral, na evolução da nossa espécie. E quando você os compreende, muda completamente a forma como se relaciona com os homens. A primeira lei é a lei da escassez percebida. O cérebro masculino, e de fato o cérebro humano em geral, é programado para desejar com mais intensidade aquilo que parece difícil de obter. Quanto mais escasso algo é percebido como sendo, mais valor lhe atribuímos. Pense em um diamante. É valioso não porque tenha poder mágico, mas porque é raro, porque você não o encontra em qualquer esquina. O cérebro associa escassez a valor. O mesmo acontece nos relacionamentos. Um homem pode ignorar uma mulher completamente disponível, direta e despretensiosa, que cancela seus planos por ele e não tem limites claros, mas pode ficar obcecado por outra mulher que, mesmo interessada, sabe manter seu próprio mundo, sua agenda, sua identidade. E veja bem, não se trata de ser fria, mas de não se perder na outra pessoa. Uma mulher que entende esse princípio não é escrava do celular. Ela não responde imediatamente a cada mensagem dele. Ela não se torna uma sombra ou um satélite. Ela mantém sua vida, seus amigos, seu trabalho, seus projetos, seu tempo sozinha. E isso, longe de afastá-lo, o atrai ainda mais, porque o cérebro dele interpreta dessa forma. Ela tem um mundo rico, tem opções, não depende de mim, e é por isso que preciso conquistá-la. E aqui está a parte bonita. Esse princípio não é um jogo de aparências se você se esforçar para ser você mesma. Você não precisa fingir que é escassa, você precisa ser escassa. Como? Construindo uma vida tão rica e plena que seu tempo se torne verdadeiramente valioso. Quando sua vida está repleta de projetos, amizades e paixões, sua atenção se torna um privilégio, não algo que se possa comprar barato. Preste atenção, não se trata de negar seu interesse, mas sim de administrá-lo de forma inteligente. Você pode estar completamente interessada em um homem, mas a forma como você gerencia essa disponibilidade é a chave que acende ou extingue seu instinto de conquista. Porque no cérebro masculino, o que não exige esforço perde instantaneamente o brilho, e o que exige conquista se torna um tesouro que ele não consegue parar de desejar. A segunda lei neurológica é o reforço intermitente, e é exatamente o mesmo princípio que os cassinos usam para manter as pessoas viciadas nas máquinas caça-níqueis. Deixe-me explicar.
Imagine que toda vez que você puxa a alavanca de uma máquina, recebe um prêmio fixo, sempre o mesmo valor. Você se entediaria muito rapidamente. Mas se você não sabe quando o prêmio chegará, se às vezes nada acontece, se às vezes você ganha um prêmio pequeno e outras vezes um grande prêmio inesperado, seu cérebro fica viciado. Essa incerteza é viciante porque libera dopamina com muito mais intensidade. O cérebro masculino funciona de maneira muito semelhante nos relacionamentos. Quando uma mulher está sempre disponível, sempre responde da mesma maneira, sempre se comporta da mesma maneira, seu comportamento se torna previsível e a previsibilidade, embora estável, não é estimulante. Mas quando há uma dança de contrastes, às vezes atenção calorosa e completa, outras vezes espaço pessoal, às vezes proximidade, outras vezes independência, o homem fica viciado nesse fluxo e refluxo emocional. Não confunda isso com manipulação cruel. Não se trata de punir com silêncio ou desaparecer para provocar ansiedade. Trata-se de viver a partir da sua verdadeira abundância, de modo que você não tenha sempre a mesma energia ou disponibilidade, porque sua vida é simplesmente rica e complexa. Alguns dias você pode se doar mais, outros dias pode estar mais focada em si mesma, e ambos os cenários são autênticos. E é precisamente essa variação genuína que mantém um homem mentalmente estimulado, porque seu cérebro não consegue antecipar exatamente como será a próxima interação com você. O fascinante é que esse reforço intermitente cria nele uma sensação de dependência emocional. Ele não consegue parar de pensar em você porque sua mente está constantemente à espera da próxima dose da sua atenção, do seu carinho, do seu mistério. Cada momento com você se torna um prêmio que o mantém fisgado, e essa incerteza ativa seus circuitos de recompensa mais primitivos. A terceira lei neurológica é a lei do desafio constante. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque muitos relacionamentos se desfazem não por falta de amor, mas por falta de desafio, novidade e evolução. O cérebro humano, e especialmente o masculino, é programado para buscar, conquistar e resolver desafios. Desde os tempos pré-históricos, os homens que conseguiam superar obstáculos eram os que sobreviviam e deixavam descendentes. Essa programação está enraizada em seus circuitos neurais. Quando algo é fácil, eles ignoram. Quando algo representa um desafio, eles despertam. Agora quero que você entenda isso claramente. Desafio não significa conflito. Não se trata de estar em guerra, criar dramas desnecessários ou causar sofrimento. O verdadeiro desafio está em sempre demonstrar evolução, em não permitir que o relacionamento se torne uma rotina monótona e sem graça. Pense nisso. Quando tudo lhe é entregue de bandeja, quando não há mais nada a descobrir, quando não há mistério nem novidade, o cérebro fica dormente. Mas quando uma mulher se reinventa, quando cresce, quando tem novas paixões, novas experiências de aprendizado, novas camadas de si mesma para revelar, cada encontro se torna uma descoberta e isso desperta o instinto de busca. Uma mulher jovem, por falta de experiência, pode facilmente cair na repetição ou na estagnação, mas uma mulher madura tem a capacidade de ser um processo, não um produto acabado. Ela pode mostrar que está sempre em construção, que nunca estagna, que a cada dia se torna uma versão mais interessante e completa de si mesma. Essa é uma qualidade que desperta o cérebro masculino como nada mais. O desafio constante não é frieza, é evolução contínua, é mostrar que seu mundo interior é um universo em expansão, que sempre há uma nova faceta a ser desvendada, uma nova história a ser ouvida, uma nova paixão a ser compartilhada. E isso o impulsiona a se movimentar, a investir energia, a manter a busca viva. Quero que você se lembre disto. Os homens não se cansam das mulheres, eles se cansam da falta de evolução nelas. Se você está em constante crescimento, se nunca se contenta em ser a mesma, você se torna infinitamente interessante. E essa é a essência da terceira lei: manter o mistério, a novidade e o crescimento como parte da sua identidade.
Agora quero fazer uma pausa e lhe fazer uma pergunta que, se respondida honestamente, pode mudar tudo. Quando foi a última vez que um homem precisou se esforçar de verdade para te conquistar, para merecer sua atenção, para ocupar um espaço na sua vida? Pense bem, não estou falando de gestos automáticos, mensagens rápidas ou atos rotineiros de gentileza. Estou falando de um esforço real e consciente, em que ele precisou sair da sua zona de conforto, organizar seu tempo, pensar em você e demonstrar seu valor através de suas ações. Se sua resposta for "não me lembro", então você encontrou a raiz do problema, porque quando não exigimos esforço, o que estamos transmitindo é que nossa presença é dada como certa, que nosso valor é automático, que não há necessidade de nos conquistar. E nada extingue o instinto de conquista masculino mais rápido do que a sensação de que ele já tem tudo sem ter feito nada. O erro mais comum é agir partindo de um lugar de carência emocional. É aquela energia que diz: preciso de tudo o que você me der, mesmo que sejam migalhas, porque tenho medo de ficar sozinha se não aceitar. E os homens, mesmo que não digam em voz alta, sentem isso. É como se você estivesse usando uma placa invisível que diz: tenho medo de te perder, então aceito qualquer coisa. E, meu amor, nada é menos atraente do que essa vibração de carência. O cérebro masculino detecta o desespero a quilômetros de distância. É um radar infalível. Quando um homem sente que você precisa mais dele do que ele de você, o interesse dele despenca. Não porque ele seja cruel, mas porque é assim que a mente funciona. O que percebemos como abundante, desvalorizamos. O que percebemos como escasso e valioso, valorizamos. A verdadeira chave é passar da carência emocional para a abundância emocional. E é aí que você tem uma vantagem que talvez não esteja percebendo. Mulheres maduras já viveram o suficiente para saber que podem sobreviver sozinhas. Elas enfrentaram crises, criaram famílias, lidaram com perdas, construíram suas vidas com as próprias mãos. Você já tem provas da sua força. A questão é que, quando se trata de amor, às vezes você se esquece dessa verdade e recai em padrões de insegurança que não lhe fazem bem. É por isso que quero que você se lembre disto. Você não é incompleta sem um homem. Você é uma mulher completa, valiosa e fascinante, com ou sem um parceiro. Quando você age a partir dessa verdade, quando projeta essa verdadeira independência emocional, sua energia se transforma completamente. E essa energia é magnética, porque um homem que sente que você o escolhe, mas que não precisa desesperadamente dele, sente um profundo desejo de conquistar o seu lugar. A diferença entre ser necessária e ser escolhida muda tudo. Ser necessária o oprime, o pressiona, o faz querer escapar. Ser escolhida o lisonjeia, o eleva, o inspira a dar o seu melhor. E você detém esse poder em suas mãos. A abundância emocional não é só conversa fiada, é energia real. É aquela força interior que emana de saber que seu valor não depende de ninguém, que sua paz não está à venda e que sua felicidade é inegociável. E essa energia, meu amor, é a mais atraente que existe para um homem, porque transmite segurança, independência e magnetismo. Quando uma mulher age a partir de um lugar de abundância, ela projeta uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Eu sou o suficiente. Não preciso de você para me completar. Eu já sou inteira. Se você está na minha vida, é porque eu escolho estar, não porque dependo de você. E essa mensagem, mesmo que você não a diga em voz alta, é sentida, é transmitida pela sua postura, pelo seu olhar, pelos seus silêncios, pela maneira como você ocupa o espaço. Um homem consegue perceber quando uma mulher está desesperada por atenção, assim como consegue perceber quando está na presença de alguém que é um universo em si mesma. E vou lhe dizer algo que pode surpreendê-la. O que um homem mais teme não é a sua beleza, mas sim a sua autossuficiência emocional. Porque quando ele percebe que você não precisa dele para ser feliz, um instinto profundo desperta nele.
o desejo de conquistar o seu favor. A abundância emocional é o ímã secreto da mulher madura. Você não precisa competir com a juventude, não precisa se rebaixar, não precisa correr atrás de ninguém. Tudo o que você precisa é aceitar seu valor, reconhecer seu poder e projetar aquela energia tranquila que diz: estou bem comigo mesma. E se você aparecer, é porque você agrega valor, não porque eu preciso que você preencha meus vazios. Essa é a atitude que muda o jogo. Essa é a energia que torna uma mulher inesquecível. Agora que você entende a diferença entre agir a partir de uma perspectiva de escassez e de abundância emocional, quero falar sobre um princípio que transforma radicalmente a forma como um homem a percebe: disponibilidade seletiva. Preste atenção, não se trata de se fazer de difícil. Não se trata de contar os minutos antes de responder a uma mensagem ou fingir ter planos para parecer ocupada. Isso não é estratégia, é teatro barato. E teatro inautêntico transparece e cansa. Disponibilidade seletiva não é um jogo de manipulação, é um ato de amor próprio. É escolher quando, como e com quem você dedica seu tempo, energia e presença. Deixe-me dar um exemplo. Uma mulher que vive na escassez cancela tudo ao primeiro sinal de interesse. Ela abandona seus projetos, seus amigos, suas rotinas, torna-se uma sombra. E, embora pense estar demonstrando interesse, na verdade está comunicando desespero. Por outro lado, uma mulher que vive na abundância não cancela sua vida porque alguém a contata no último minuto. Ela tem prioridades claras, conhece seu valor e entende que seu tempo é valioso. Isso não significa rejeitá-lo sempre, significa ser consistente. Se ele se esforça de verdade, se propõe um plano bem elaborado, se o interesse dele é evidente, então você está lá com toda a sua energia e carinho. Mas se a proposta dele for medíocre, improvisada ou desrespeitosa com a sua agenda, você não precisa estar disponível. E ele percebe essa diferença, acredite, ele percebe. A disponibilidade seletiva envia uma mensagem muito poderosa. Estou aqui, mas não para qualquer um, nem em qualquer circunstância. Meu tempo é valioso. Se você quer estar comigo, precisa merecê-lo. E essa mensagem, longe de afastá-lo, o atrai, porque o cérebro dele começa a associar sua atenção a um prêmio a ser conquistado, não a algo que lhe é oferecido gratuitamente.